E aí família Palestra, tudo bem? Aqui é o Lucas e trago mais um vídeo pro canal. Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora! Acabou! Como vocês sabem, esse é o quadro Orgulho Palestrino e nele eu falo sobre os ídolos do Palmeiras. Dessa vez eu vou falar sobre ele, o vovô garoto, Zé Roberto. Ao todo pelo Palmeiras, ele tem 133 jogos, marcou 10 gols e marcou 11 assistências. Ele fez 11 assistências, não marcou. O primeiro jogo dele pelo Palmeiras foi contra o Audax, no Paulista em 2015, quando o Palmeiras venceu por 3-1. O último jogo dele foi contra o Botafogo, em 2017, e o Palmeiras venceu por 2-0. Aí depois desse jogo, ele virou assessor do Palmeiras, aí depois esse cargo foi ocupado pelo Edu Dracena atualmente. E agora o Zé Roberto é embaixador do Palmeiras, assim como o Ronaldinho Gaúcho é embaixador do Barcelona. O primeiro gol dele, do Zé Roberto, foi contra o Rio Claro, onde o Palmeiras venceu por 3-0. E o último gol dele foi com o Atlético Tucumã da Argentina na Libertadores em 2017. Ele fez um golaço de perna esquerda que, pelo amor de Deus, golaço. Os títulos dele pelo Palmeiras são a Copa do Brasil em 2015 e o Brasileiro de 2016. O Zé Roberto foi um dos primeiros jogadores a vir na nova era crefisa. Ele foi um dos poucos que fez sucesso assim, né? Além dele também teve o Rafael Marques, Arouca, o Barros fez um pouco de sucesso também, né? O Robinho, o Egídio, no comecinho, acho que até foi, mas aí depois ele caiu muito de produção, né? Também teve o Vitor Hugo, Henry Mina. Mas voltando do Zé, nos jogos de treino, assim, início de temporada, teve contra o Shandong Luneng, não lembro se foi o primeiro. O Zé fez um discurso motivacional no vestiário e, pelo amor de Deus, uma frase marcante dele foi: bate no peito e fala, o Palmeiras é grande. Uhul! Mas só que aí, após o vice-campeonato paulista, a rivalidade de Palmeiras e Santos aumentou muito. O Zé era o capitão do Palmeiras e aí com ele o Valdívia carregando a taça, indo pro vestiário. Isso é atitude de capitão mesmo. Mesmo que o Valdívia não era mais o capitão do Palmeiras, ele era um líder em campo. Inclusive o Zé Roberto teve no último jogo que o Valdívia fez pelo Palmeiras, que eu mencionei isso no vídeo do Valdívia, que foi contra o Corinthians, que o Zé Roberto fez gol de cabeça e o Rafael Marques também fez de cabeça. Primeiro, se eu não me engano, foi o do Rafael e o segundo foi do Zé. Aí então o Zé por um tempinho perdeu a braçadeira após a chegada do técnico Marcelo Oliveira, que era um desejo do Palmeiras depois de ser bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Ele teve grandes destaques, apesar de ter perdido o primeiro jogo contra o Grêmio, o segundo contra o São Paulo. Nossa, o Palmeiras atropelou, meteu logo 4 gols no São Paulo. 4, pelo amor de Deus, o time do São Paulo era muito forte, muito forte. Tinha o Luiz Fabiano, tinha o Rogério Ceni, tinha o Pato, acho que ainda tinha o Ganso, tinha o Wesley que traiu a gente, puta que pariu. Se bem que o Wesley era moderado, mas entendeu. Michel Bastos, que depois foi pro Palmeiras, que podia ter ficado mais se o Egídio, ele seria o lateral esquerdo titular do Palmeiras. Seria, mas fazer o quê? Aí depois ele foi um dos principais nomes na conquista da Copa do Brasil, fez gol de pênalti contra o Internacional no jogo da volta, onde o Palmeiras venceu por 2-0, um gol de Vitor Hugo e aí o próprio Zé. Aí depois o Inter conseguiu diminuir com o Anderson e empatou com o Lisandro Lopes. Aí depois voltou a ficar na frente com o gol do André Giroto. Apesar de números no Brasileiro, o Palmeiras manteve o Marcelo Oliveira, que na Copa do Brasil o time estava indo bem. E provavelmente se mandasse o Marcelo Oliveira embora e trouxesse um outro técnico, provavelmente o Palmeiras não ganharia esse título e a gente entraria em zoação dos santistas. Inclusive, eu lembro de uma entrevista entre o Praz e o Ricardo Oliveira, que se tornaram as figuras carimbadas dessa rivalidade. Antes da final, cada um recebia perguntas iguais. Aí foi perguntar assim pro Ricardo: qual do jogador do elenco do Palmeiras você gostaria de ver no seu time? Aí ele falou: acho que o Zé. Aí ele falou assim, da história que quando o Zé estava na Europa, aí veio para o Santos, né, em 2006. Aí eu perguntava a mesma coisa para o Praz, aí ele disse: ninguém. O Palmeiras é bom assim, não precisa de ninguém do Santos. Aí o Palmeiras estava enfrentando uma rivalidade contra o Santos muito grande, por causa das provocações do Lucas Lima, a zombação do Ricardo Oliveira com o nosso goleiro, Fernando Praz. E vou adiantar, o próximo ídolo será ele. Ele é o próximo, mas não agora, mais pra frente. Acho que eu já tenho mais uns 2 vídeos de assuntos diferentes do Palmeiras pra gravar. Aí depois eu falo sobre o Fernando Praz. Aí então o Ricardo Oliveira, eu lembro que num jogo muito antes do primeiro jogo, da primeira final da Copa do Brasil, em que ele veio dar 5.
debochando do nosso goleiro. Aí quando chegou a Copa do Brasil, o Palmeiras tava ganhando. 2 gols do Dudu. Aí o Ricardo vai lá e mete o dele. Tá que pariu, achei que a gente ia perder. Merda! A decisão foi para os pênaltis. Nossa, e eu lembro muito bem. Mas antes disso, o Zé Roberto, além de ter sido importante contra o Inter, ele fez um gol contra o Fluminense quando a gente perdia para ele de 2-0, em que foi decisivo para ir na disputa de pênaltis na semifinal, onde o Lucas Barros fez 2 gols e um deles foi depois do Zé perder a cobrança de pênalti para o Diego Cavalieri. Aí foi para a disputa de pênaltis, aí o Palmeiras ganhou de 4-1. Aí contra o Santos, o primeiro foi o Marquinhos Gabriel, onde ele foi lá e pegou muito embaixo da bola e acabou escorregando e a bola foi para fora. Aí depois foi o Zé. Ele bateu de esquerda e pegou no ângulo. A bola entrou no ângulo. Bonito. Acho que ele falou que ele queria bater o último pênalti, mas falou assim, não, você vai bater primeiro porque você é nosso líder e precisa mostrar confiança. E ele foi. Depois o segundo do Santos foi do Gustavo Henrique, que hoje é do Flamengo, melhor, Planojo, desse carioca, desse time carioca, né? Aí depois o segundo a bater foi o Rafael Marques, ele perdeu, infelizmente. Aí depois o Geovânio, que hoje tá na Chapecoense, pelo que eu sei, marcou para o Santos. Depois o Palmeiras marcou com o Jackson. Ele também agradou um pouco a torcida. Ele queria ficar no Palmeiras, mas o Inter pegou ele de volta e ele ficou bem decepcionado com essa decisão do Inter de pedir a volta dele, né? Ele tá hoje no Bahia. Eu aceitaria o Jackson de volta. E o quarto a bater pelo Santos foi o Lucas Lima, que hoje é nosso. E aí o quarto pelo Palmeiras foi o Cristaldo. Esse também aceitaria de volta. Esse cara representava o Palmeiras, era o nosso talismã, né? Aí o último pênalti do Santos foi do Ricardo Oliveira. E aí o último foi o Fernando Praz, o herói improvável da Copa do Brasil. Ele foi lá e, nossa, o problema é que eu morava em apartamento e eu queria comemorar, mas meus pais estavam dormindo e se eu gritasse no meio da noite, receberia multa. Mas eu vi os palmeirenses lá da região do apartamento gritando, comemorando. No dia seguinte, eu fui na escola e não tinha nenhum torcedor do Santos. Tava eu, uma amiga do outro terceiro ano e uns outros palmeirenses espalhados na escola com camisa, boné, bandeira, comemorando, gritando, xingando, cantando o hino do Palmeiras, falando é campeão, gritando, né? Tem um amigo santista que tava me provocando por causa desse jogo, por causa do Paulista, e falando que a gente ia perder pra eles. Ele colocava o som do porco na aula depois do primeiro jogo, quando o Palmeiras perdeu de 1-0. Depois que fomos campeões, ele nem apareceu na escola. Não apareceu. Mó bunda mole esse cara. Aí no título do Brasileiro, o Zé já não era mais o nosso capitão. Quem virou foi o Dudu. Pode ver, o Palmeiras teve 3 capitães diferentes em conquista de título antes do Felipe Melo. O Zé na Copa do Brasil, Dudu, o Brasileiro, e Bruno Henrique, o volante que tá na Arábia agora, também no Brasileiro. Depois o Felipe Melo ergueu o Paulista, Libertadores junto com o Gustavo Gomes e a Copa do Brasil. Então, voltando a falar do Zé, ele foi muito importante no Brasileiro, como eu falei. O gol dele contra o Santa Cruz foi eleito o mais bonito do campeonato. O Palmeiras teve muita dificuldade na Libertadores no ano seguinte. Foi um ano difícil, mas mesmo assim, o Palmeiras teve sucesso. E o que eu posso falar do Zé Roberto é que ele foi muito importante para a história do Palmeiras. E se dizer emocionado quando ele enfrentava o Palmeiras no Palestra Itália, tanto nos anos 90, por causa do Edmundo, que todo mundo gritava uau, Edmundo, o animal. E isso que gostaria muito de ouvir isso do Palmeiras, chamar ele de animal. Tanto até que isso aconteceu também. Então, o que eu posso dizer nessa reta final de vídeo sobre o Zé Roberto é que ele foi um craque no Palmeiras, foi bem. Mesmo velho, jogou demais. Adoraria conhecer ele, tirar uma foto. E é isso. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Comentem também qual dos jogadores do início da era Crefisa vocês aceitariam de volta. Eu mencionei alguns, como o Jackson, o Rafael Marques, Arouca, o Robinho, né? Vitor Hugo. Deixem seu like, se inscrevam apertando o botão vermelho aqui embaixo, você não paga nada. Apertem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. É isso aí, gente. Até a próxima.